Bom dia pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando aí essa live de hoje sobre os impactos dos fatores genéticos na Covid-19. Olá Karina, bom dia. Bom dia Larissa. Bom, enquanto vocês entram, eu vou me apresentar. O meu nome é Viviane Cruvinel, sou pesquisadora, professora e sócia administradora do Instituto de Pesquisa Capel Castro. Eu, juntamente com a doutora Janete Capel, realizamos um trabalho totalmente voltado para pesquisas científicas pelo Instituto de Pesquisa Capel Castro. E entre os trabalhos que nós realizamos, vale ressaltar que, além de orientações a projetos científicos, orientações para a elaboração e desenvolvimento de artigos científicos e de dissertações e teses de doutorado também, nós realizamos um trabalho especial com revisões sistemáticas da literatura, que são justamente revisões de literatura que, como o próprio nome já fala, seguem uma sistematização, e por seguirem essa sistematização, elas acabam fazendo vamos dizer assim, trabalhando mais, com maior robustez, as evidências científicas. Então, corroborando ou refutando evidências científicas já existentes na literatura. Então, para quem depois tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho mais o nosso instituto, o site é institutocapelcastro.com.br, para vocês acessarem o site e conhecerem um pouco do que se trata a pesquisa científica, como realizar uma pesquisa de campo, qual o passo a passo de uma revisão sistemática, como fazer e tudo mais. Estamos à disposição caso vocês precisem. O objetivo dessa live de hoje, claro, né, não há momento melhor para nós falarmos sobre Covid-19 do que agora. Há exatamente um ano atrás, aproximadamente um ano atrás, estávamos iniciando aí aqui em Goiás o nosso primeiro lockdown, e nesta semana permanecemos em lockdown, e por isso o nosso interesse em trazer um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto, principalmente sobre os fatores genéticos. E aí, para isso, nós temos uma convidada muito especial, e nós gostaríamos aí de já convidá-la, de já chamá-la. Olá, Kellen, tudo bem? Estou vendo aí que o pessoal está entrando. Vou já chamar a nossa convidada para, então, durante essa live, esclarecermos algumas dúvidas sobre fatores genéticos e Covid-19, e aí vocês também vão ficar à vontade durante a live para fazer perguntas e comentários, e aí esclarecermos aí, na medida do possível, as dúvidas de todos. Estou convidando aqui a doutora Thaís Cidália. A doutora Thaís é uma cliente nossa, cliente do Instituto, também uma pessoa muito querida, muito amiga. Nós estamos muito felizes pela presença da doutora Thaís aqui conosco hoje. Bom, trata-se de uma professora, pesquisadora, geneticista, que já vem realizando trabalhos e pesquisas científicas aí relacionadas à Covid-19 desde o início, desde o ano passado. A doutora Thaís já está presente, já está conosco. Doutora Thaís? Já está presente? Bom, deixa eu verificar aqui se a doutora Thaís já está. Doutora Thaís?
Ah, Oi, agora bom dia. sim! Olá, tudo bem, Colocar doutora aqui alguma Thais? coisa para clarear a gente. Nossa. Sim, sim. Tudo bem? Bom dia, Bom querida. É um prazer dia. recebê-la. Bom dia, Vivi. O prazer é meu estar com você aqui. Mesmo que de bate um papo, é sempre interessante, é sempre um assunto que desperta muito interesse, né, das pessoas. E eu me conheço, então estou aqui para contribuir, para tirar essas dúvidas. Sim, com certeza. E aí, doutora, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer de uma forma descontraída. Sim. Eu tenho algumas perguntas que já me despertavam curiosidade sobre Uhum. genética e Covid-19. Então, eu vou iniciar. E aí, caso as pessoas estejam também com outras dúvidas, elas vão pontuando, colocando aí ao longo da nossa live. Eu estou vendo aqui que a Perfeito. Kellen está sem áudio. Será que é um problema no nosso áudio? Deixa eu Eu verificar. acredito que não, que eu te escuto perfeitamente, Vivi. É isso mesmo? Ok. A doutora Janete, que também está nos acompanhando de uma outra máquina, também está falando que está tudo ok. Bom, Tudo ok. então vamos lá, doutora Thais. Tem algumas. A primeira questão que eu acho que vale tratar é se você conhece estudos científicos que comprovam uma possível suscetibilidade genética para contaminação com a Covid-19. Há estudos que comprovam essa suscetibilidade, doutora? Vivi, existem vários estudos em andamento. Essa comprovação, ela depende de muitos estudos, né? Quem é da área científica sabe que não basta um estudo, por mais que ele tenha avaliado um N grande, a gente já ter essa informação como aquela única questão relacionada à contaminação. Mas o que a gente sabe é que vários pesquisadores têm colocado os esforços direcionados para isso, nós em Goiás, inclusive, né, através do LACEN. Eu sei que a Vivi me apresentou, mas para quem não me conhece, eu sou geneticista da Secretaria de Saúde, do LACEN, que é o Laboratório Central, né, de Goiás, onde iniciou todo o diagnóstico de Covid e onde nós temos feito, né, desde o início, a gente não parou, na verdade, a gente está trabalhando muito mais. E apesar de estar na seção de genética do LACEN, eu fui, então, para essa força-tarefa, para a seção de biologia molecular, porque a genética está dentro da biologia molecular, voltando, então, todos os nossos esforços só para diagnóstico de Covid. Mas é lógico que, como pesquisadora também, desperta o nosso interesse, junto com professores das universidades em Goiás, de entender um pouco mais desse vírus. Então, inicialmente, nosso grande desafio era a prevenção, era entender como fazer o melhor diagnóstico, para saber como estava sendo feita essa transmissão. E hoje a gente já vê uma série de estudos. Sobre a suscetibilidade genética, sim, temos vários estudos que mostram genes que têm variantes, né, que a gente chama de polimorfismo, não vou usar muito esse termo, vamos pensar em variantes. E essas variantes genéticas, elas estão presentes em cada um, né, numa frequência de população também muito específica. Então, em Goiás, de uma forma, no Brasil, de outra forma, em Portugal e na Itália, essas variantes elas têm frequências diferentes. E de acordo com a variante que a pessoa tem, e isso da família, né? Uma tem o pai, aí você pode ver que na família existe uma frequência maior dessa variante, que é esse tipo de gene, para algumas características, pode trazer uma suscetibilidade. Como que seria isso? Alguns desses genes, eles estão associados, por exemplo, a receptores da célula, que podem permitir uma maior facilidade desse vírus de entrar nessa célula e causar a infecção, que é a Covid-19, a infecção Covid-19. Então, algumas pessoas têm essa facilidade de se contaminar. E tem outros genes que estão relacionados à capacidade de responder a essa contaminação. Então, não é um simples fato, eu tenho uma facilidade de pegar. Existem outras questões que devem ser avaliadas geneticamente, como até a facilidade de complicar, de ter problemas respiratórios. Então, genes relacionados à própria circulação, de interleucinas, de citocinas, todos esses já têm estudo científico
com alguns testes em pacientes que têm esse tipo de variante e como que eles responderam. Então, existe hoje essa possibilidade da gente conhecer a suscetibilidade para a contaminação, para a resposta diante dessa contaminação, para a complicação diante de todo o contexto. Então, não é só uma simples facilidade de pegar o vírus, porque isso pode acontecer e aquela pessoa ela vai se contaminar e vai sair daquele processo de forma relativamente tranquila. Já outros podem se contaminar e complicar mais, mesmo não tendo a facilidade para contaminar. Não sei se ficou claro isso. Então, não é só uma suscetibilidade para contaminar, mas para todo o processo da doença em si. Para todo o processo. Eu entendi. E aí, doutora Thais, tem exames que permitem identificar essa predisposição genética, seja para se contaminar, seja para responder à infecção? Existem exames que auxiliem para identificar essa predisposição? Sim, Vivi. Então, tem exames, alguns laboratórios que já desenvolviam, já faziam painéis genéticos para ver suscetibilidade para hipertensão, para cardiopatias, para dislipidemias, para a parte de oncologia, né, que a gente tem como fazer um score, né, investigar aqueles genes candidatos naquela condição e ver qual que é o score de variante genética que a pessoa tem. Monta-se um painel de um perfil genético e tem ali um score de suscetibilidade. Então, da mesma forma que já existia, esses laboratórios já faziam para essas condições, para essas doenças, hoje esses laboratórios desenvolveram também esse mesmo tipo de painel para suscetibilidade de COVID. E aí eles separam a variante de contaminação, facilidade de contaminação, não só para a COVID, como também não só para o coronavírus, mas para outros vírus respiratórios. Né? Então, é um painel que aí eles já vão investigando tudo e também para as complicações. Então, vem, inclusive, os laudos, ele vem separado. O importante é que seja interpretado por um profissional que compreenda esse resultado, que no caso é o geneticista. Então, tem sim esses exames, não são exames que são feitos por planos de saúde, mas os laboratórios que já faziam para outras doenças já desenvolveram sim painel genético de suscetibilidade para coronavírus. Entendi. Interessante. Bom, depois assim, é claro que eu imagino que se as pessoas tiverem interesse, Thais, em fazerem essa pessoas podem se dirigir para fazer esse exame, né? Eu acho que é algo que pode ser interessante as pessoas terem acesso a essa informação. Bom, tá me ouvindo perfeitamente, Thais? Falhou um pouquinho, mas eu consegui compreender, certo? É isso mesmo. Tem, assim, a gente pode, claro, não pelo LACEN, eu gosto muito de separar isso, porque eu trabalho no LACEN, é um laboratório público que hoje está voltado para diagnóstico da rede pública pelo SUS, e lá nós não fazemos esse tipo de trabalho, só para deixar bem claro. Mas eu também atuo numa clínica particular como geneticista, e lá a gente já trabalha com exames genéticos para outras situações, para outras condições, né, de doenças, e lá esses mesmos laboratórios que já nos ofereciam painéis genéticos para investigar a parte oncológica de uma família, de cardiopatias, dislipidemias, Alzheimer, dentre outras doenças, também tem o painel para suscetibilidade. Eu acho importante, Vivi, eu não sei se essa é uma curiosidade de outras pessoas, né, mas assim, o que muda, né? Se a pessoa pega um exame desse, porque estou até trazendo isso porque um dos laboratórios que a gente trabalha lá na clínica, ele no final do ano, o paciente que fizesse o exame para outra condição, ele estava ganhando o exame de suscetibilidade à Covid. Talvez até por uma questão de divulgar isso, o laboratório ofereceu. E aí, uma vez um paciente perguntou, e aí, agora eu descobri isso, o que muda? Para mim, saber que eu tenho ou não, né? Não vamos, essa maior suscetibilidade. Quanto às formas de prevenção, não muda. Na verdade, você continua usando todos esses recursos que a gente tem sempre defendido, da máscara, do álcool, da higiene das mãos, né? Se não, o álcool, o sabão, às vezes as pessoas no começo estavam uma complicação, álcool, vai faltar álcool, o álcool ficou aquela coisa toda, água e sabão, o tempo inteiro higienização, não colocar a mão em regiões também que são mais suscetíveis,
né, na boca, nariz, olho. Então, essas coisas a gente sempre vai reforçar. O distanciamento também é importante, no sentido de, se a pessoa às vezes está assintomática, porque às vezes a gente pensa só que é o sintomático que vai estar ali transmitindo. Na verdade, o assintomático também tem essa possibilidade, então esse distanciamento, infelizmente, eu falo infelizmente porque eu sou uma pessoa que adoro essa aproximação, mas infelizmente são as recomendações. Então, saber dessa suscetibilidade não muda essa forma, né, que a gente tem hoje de prevenção, mas nos traz informações, principalmente quanto à complicação. Então, o diagnóstico precoce é a grande informação. Eu acredito que quando você já sabe de uma maior suscetibilidade, claro que você, por exemplo, se fosse comigo, evita mais ainda sair de casa, só sair realmente se for necessário. Estou falando de uma possível situação onde a pessoa tem essa maior suscetibilidade ou um risco maior de complicação. Agora, Sim. se for uma pessoa que não tem essa maior suscetibilidade, não muda o cuidado. Porque isso é o fator genético, mas às vezes naquele momento, se a pessoa estiver imunologicamente comprometida com outra condição, fragilizada, vai ser ruim também. Então não podemos simplesmente jogar tudo na genética. Ah, não, eu não tenho suscetibilidade genética para coronavírus, então eu vou sair, vou fazer, né, como se nada tivesse acontecendo. Não é assim. Então, é um exame que ele traz informações importantes, que dá um alerta, permite que você tenha intervenção precoce caso haja algum tipo de contágio, já vim com uma intervenção, já sabendo o que pode complicar. Isso é uma das grandes ferramentas que o exame genético acaba fornecendo, né? Mas não impede de ter os cuidados. Sim, sim. Tudo isso que você está falando, Thais, é muito importante. Eu acho até que cabe para o meu caso pessoal. Você comentou da questão o quanto é importante a informação e o acesso ao resultado do exame, e o quanto é importante nós continuarmos com as medidas de proteção. Mas a questão, assim, de realmente de um momento de fragilidade, isso fica muito claro no meu caso em especial. Foi durante o meu puerpério, quando eu dei à luz ao meu filho, que eu fui acometida pelo Covid-19. E eu vejo que essa é uma etapa de fragilidade mesmo de uma mãe, não é? Justamente ali no período do resguardo. Então, foi saindo da maternidade, aí logo veio o primeiro o primeiro e único sintoma, no meu caso, que foi olfato e paladar, né? A ausência de sensações olfativas e de paladar. Então, eu acho que tem a ver com isso que você estava falando, né? E tem a ver, Vivi, assim, nem sei se está programado a gente comentar sobre isso, mas eu vejo isso na minha vivência, né, durante essa pandemia na área de saúde, assim, porque a gente acaba não só ficando no diagnóstico, mas a gente às vezes tem contato, né, com alguns pacientes, a angústia de você imaginar, e aí vem a questão da saúde mental, que você pode não sair daquilo e você acabou de ter um filho. Eu penso que isso realmente pesa muito e aí isso abala até o sistema imunológico. Então, por mais que a genética, às vezes, né, seja ali favorável de não ter nenhuma complicação, você não tem nenhum fator genético que possa piorar essa situação, mas você tem uma questão emocional que também reflete no seu organismo e de forma muito impactante. Então, a gente tem que parar de achar que tudo é a culpa da genética. Não, pegou a família toda porque a genética ali é suscetibilidade genética, ou não pegou porque também não tem. Então, a genética é um dos fatores que são importantes, mas existem outros. Até essa questão do acolhimento do paciente quando ele está com Covid e passar um pouco de segurança, porque hoje é muito comum, não só por estarmos já há um ano nesse processo, mas porque é uma mudança, né, de tudo que a gente tinha de controle da nossa vida e agora a gente realmente fica um pouco perdido quando isso acontece. De tudo, eu entendo, e é isso mesmo. Bom, e já que nós estamos falando, na verdade, Thais, dessa multivariabilidade, vamos dizer assim, de tantas variáveis que influenciam na contaminação e também nas consequências da infecção pelo Covid-19, nós estamos num momento onde nós estamos todos ansiosos pela vacina. A gente acredita que a vacinação em massa é um excelente caminho para lidar com a pandemia, mas a gente tem visto aí uma dificuldade
logística, econômica, enfim, uma série de questões. E aí, Thaís, nós temos falado muito em meio a isso tudo, em mutação, novas variantes da Covid-19. O que é isso, doutora? O que significa, o que são essas novas variantes da Covid-19? Quer dizer, no que isso muda? Quer dizer, se eu vacinar amanhã ou depois, essas novas variantes, isso vai influenciar a eficácia da minha vacina? Seja ela da Oxford, seja ela Sputnik, seja qual vacina for. Qual é o impacto disso? Certo, Vivi. Então, você falou um termo muito da genética, que é mutação. Então, mesmo que as pessoas hoje, né, acabam sabendo até de PCR, que é um exame muito específico que a gente já faz há muito tempo para diagnóstico molecular, né, de genoma viral, inclusive para outras condições, as pessoas já se familiarizarem. Acredito que mutação seja um outro termo. Mas a mutação, ela é comum nos vírus, né? Tanto é que se eu puder usar aqui um exemplo, eu acho que para praticamente todo mundo já ouviu falar do H1N1, que há um tempo atrás, há alguns anos, também trouxe essa incerteza, essa angústia de poder estar numa situação sem ter muito controle de como vai ser, né? Que tiveram pessoas que morreram, não tinha vacina e hoje já tem a vacina que contempla, mas todo ano a gente precisa reforçar esse H1N1. Tem a época certa. Então, o vírus, ele já tem normalmente essa capacidade, quanto mais ele vai replicando, né, vai se dividindo e sendo transmitido, ele fica suscetível a mudanças, a mutação, a mudança no material genético viral. Então, por isso que o nosso trabalho de pesquisador, de estar ali sequenciando, conhecendo esse genoma viral, é fundamental. Então, as primeiras vacinas, elas vêm do conhecimento do genoma viral, foi sequenciado por uma pesquisadora, né, no ano passado, e a partir do momento que conheceu-se toda a sequência desse genoma desse vírus, partiu-se para o desenvolvimento das vacinas, para contemplar, saber como que seria a resposta do organismo que tivesse esse material genético viral no seu corpo. Então, a vacina é produzida para que a gente esteja preparado para lidar com todas essas informações que estão lá no genoma viral. Só que com as mutações, algumas coisas mudam. E aí a vacina, às vezes, não vai contemplar todas as cepas. O que seriam as cepas? Essas variantes que surgem dessas mutações. Hoje a gente sabe que já tem 3 cepas, né, no Brasil, que uma do Reino Unido, do Amazonas, uma do Amazonas também, e uma da África do Sul. E a busca dos pesquisadores é de compreender o genoma dessas cepas, né, sequenciar, ver qual é a variante que está mais frequente, inclusive em Goiás. Nós temos uma pesquisa em andamento por um grupo que eu também estou fazendo parte desse projeto, através do LACEN, mas é um grupo de vários professores, incluindo o FG, né, e outros. Tem que ser grupo, né, Vivi? A gente não faz pesquisas, eu falo que a gente não faz sozinho. Então, é um trabalho realmente em conjunto, para que a gente conheça em Goiás qual que seria essa cepa mais impactante. Por quê? Porque as vacinas vão poder ser mais eficazes a partir do momento que a gente conhecer todas, porque ela tem que contemplar todas essas variantes. Para ela contemplar, nós temos que conhecer o genoma, conhecer a genética dessas cepas. E a grande preocupação é a que a gente já está que já está disponível, ela tem sua eficácia comprovada contra o que a gente já conhece, que é o que está mais em abundância e sendo transmitido. Mas o trabalho continua para conhecer outras e, assim, melhorar a eficácia, desenvolver outras vacinas e, com o tempo, com muita esperança, porque eu acredito muito que, por mais que seja um trabalho de formiguinha, por mais que às vezes pareça que isso não vai acabar, eu acredito muito na pesquisa, eu acredito muito no serviço de saúde, nos profissionais de saúde, não só por estar inserida nisso há 15 anos, mas porque eu sei da importância que hoje esses profissionais têm se dedicado, sabe? Como eles estão levando isso muito a sério e tentando, lógico, com um incentivo, desenvolver mais um pouco de recursos, né? Seja vacina, seja algum tipo de tratamento. Tem pessoal que fica mais em hospital, né? Que está ali empenhado em fazer melhorar aquele paciente para que aquela complicação seja, né, resolvida. E quanto à eficácia, então, da vacina, hoje tem testes para essa eficácia, mas é claro que com novas variantes, novas atualizações precisam ser feitas. E isso é um trabalho realmente que tem que juntar aí a pesquisa com os profissionais de saúde, né, e um compartilhamento de informações. Hoje é muito comum isso na nossa área.
Ou seja, Thaís, o trabalho continua, o trabalho dos Com cientistas certeza. continua, o trabalho né, da pesquisa continua, o trabalho dos profissionais de saúde continua. O que nós não podemos é parar de trabalhar e parar de fazer pesquisa e parar de Sim. acreditar na ciência e nas contribuições que ela nos oferece. Enquanto você falava, eu estava me lembrando aqui que, por exemplo, eu acho que o coronavírus, similar a outras patologias, a outros vírus, a outros, como por exemplo o Uhum. HPV, que também a vacina que nós temos, muito eficaz, por sinal, mas ela é Uhum. contra 4 subtipos. Quatro. E 4 subtipos. E nós sabemos que há vários subtipos, segundo os infectologistas e segundo os geneticistas. Então, Sim. eu imagino que o coronavírus não é diferente e a gente tem que continuar realmente trabalhando para isso. Eu imagino que, não sei aí, doutora Thais, se você viu alguma pergunta de algum dos Eu participantes acho da que eu vi live. aqui, tem a Helenice Natália, acho que é isso. Se a vacina tem Sim. qual a eficácia em quem já teve Covid. Então, Helenice, Ah, depende sim, de qual a exatamente. vacina, né? Tem aqueles testes, algumas 50%, 70%, 90%. Lembrando que essa eficácia é com as cepas que já estavam sendo pesquisadas, já estavam circulantes. Por isso que essa eficácia ela existe contra o que nós já conhecemos, mas a gente está vendo que existem novas cepas. Então, as pessoas que já vacinaram têm que tomar o mesmo cuidado, porque existem outras cepas. E mesmo já vacinados e que tenha estimulado o sistema imunológico, a gente volta naquilo que nós falamos lá no começo. Se tiver no momento de fragilidade por conta de outra condição de saúde, o organismo ele acaba não respondendo tanto momentaneamente. Aí, se tem um novo contato, isso não comprova 100% de não ter essa infecção novamente. Então, a gente tem visto que pode haver reinfecção, embora seja menos comum, tá? Mas isso não é impossível. Eu sempre gosto de falar, não é impossível, é menos provável, mas não é impossível. Depende não só da eficácia da vacina, mas da condição de saúde que a pessoa está naquele momento. E até da cepa que ele teve contato. Sim, eu vejo, doutora Thais, a questão das reinfecções agora, não é? Nesse momento, estão acontecendo cada vez mais, pessoas se reinfectando. Então, eu acho que está Sim. relacionado com isso que você está dizendo, não é? As novas cepas, provavelmente. E aí, o que acontece é que, quando a gente fala, então, também de genética, às vezes a pessoa já tem essa suscetibilidade para entrada de vírus respiratórios. Ou, às vezes, o sistema imunológico dela já não tem essa mesma proteção, tanto pela questão de resposta com base em genes mesmo de resposta imunológica, resposta inflamatória, como da própria entrada do vírus, que a gente fala que é essa facilidade dele romper ali a célula e adentrar, causando a infecção. Então, isso também tem a ver com o fator genético, com certeza. Parabéns aí, doutora, pela explicação muito didática. A doutora Thaís Cidali, sempre muito didática, sempre muito profissional. Eu recebi mais uma pergunta aqui, Thaís, sobre. Foi uma pergunta da Janete Bernardes. Se existe correlação sanguínea e Covid-19? Acho que é essa a pergunta. Sim, Existe. é porque no início tinha essa ideia e alguns professores, inclusive, entraram em contato para a gente fazer uma pesquisa sobre o tipo sanguíneo, porque tem um gene relacionado ao sistema sanguíneo que também está relacionado à resposta imunológica. E aí, então, dependendo do tipo sanguíneo, poderia estar mais ou menos suscetível. Não teve ainda nenhum estudo que comprovasse cientificamente, embora exista aí essa questão para ser discutida. Mas a Covid, ela traz isso, muitas perguntas que estão sendo respondidas aos poucos. Eu acho que no ano passado a gente não sabia de uma série de coisas. Por exemplo, a gente não imaginava que ia poder ter reinfecção, né? Se não, os pesquisadores têm essa ideia, mas a gente sempre espera que não, que vai ser um vírus que logo que tiver a vacina, você vai contemplar tudo, isso vai ser resolvido, né? Então, é aquela questão também de ter a esperança e de experiências com outros vírus respiratórios. Só que é um novo.
é um vírus novo que está sendo conhecido agora, que a partir do momento, quanto mais a gente conhece, outras questões vão aparecendo. Então, quanto ao sistema sanguíneo, embora lá no ano passado alguns estudos tivessem, assim, iniciaram, né, alguns estudos sobre isso, nada pode ser ainda comprovado de que algum tipo sanguíneo é mais suscetível do que outro. Ainda não. Quando eu falo ainda não, porque tem muita coisa ainda em andamento. Pode ser que lá na frente a gente Sim. perceba alguma coisa. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Outra questão, Thaís, que me veio aqui agora, que nessa altura, pelo menos nós imaginávamos, até alguns estudiosos tinham essa perspectiva da questão da imunidade de rebanho, que a essa Uhum. altura, talvez pelo nível de contaminação, que isso até então, pela minha experiência e pela observação, claro, não, pelo menos para nós, não ocorreu. Até então não ocorreu. É isso mesmo, doutora Thais? É aquilo que a gente estava falando das cepas, né? Então, assim, se espera que aconteça essa imunidade de rebanho, porque se tivesse apenas um tipo de vírus, mas não tem só um tipo, já existem outras cepas, então essa imunidade de rebanho ainda não foi, não chegamos num nível confiável, né, para que tudo esteja já assim liberado. Na verdade, isso é uma busca, essa imunidade de rebanho, né, de várias pessoas já estarem imunes, porque, ou por já terem sido contaminados, ou porque já vacinaram, é uma das estratégias, né, diante aí de várias outras que têm sido propostas, que têm sido estudadas. Mas com as novas cepas e com algumas novidades do comportamento desse vírus, como, por exemplo, a reinfecção, essa imunidade de rebanho ela ainda não foi contemplada, né? Vamos dizer assim, não tem essa... eu acredito ainda que isso pode acontecer. Eu ainda acredito, mas precisa de mais estudos para a gente ter vacinas que contemplem mais todas essas cepas. Não podemos prever que esse vírus não vá ter outras alterações, outras mutações, e vem aí outras cepas que são variantes dessas mutações. Então, tudo é muito novo. Até o momento, não fomos contemplados ainda completamente. Thaís, o Ranulfo Borges está fazendo uma pergunta aqui sobre a possibilidade da pessoa entrar em contato com o vírus e ela não contaminar. Ele está contando aqui que ele teve contato com pessoas contaminadas, não tomou os devidos cuidados na época, Uhum. na ocasião, e depois fez exames e os exames Exames acusaram negativos. negativo. Sim. Sim, é possível. Aí é a questão genética que a gente tem falado, que foi a primeira coisa lá, né, da suscetibilidade. Provavelmente, por favor, é o Ranulf, né? Nós não estamos fazendo seu exame Isso. genético, só estamos, eu não sei o nível de contato que você teve, a carga viral de quem estava com você naquele momento, quando a pessoa está com a carga viral baixa, porque o sistema imunológico dela está indo bem, ela realmente tem uma facilidade de transmissão menor. Então, a gente tem várias questões, tá? Então, primeiro, carga viral. Às vezes a pessoa estava positiva, você até ficou muito próximo, não usou os cuidados, como você falou, vamos supor, né, que compartilhou ali um talher com essa pessoa, mas se a carga viral estiver muito baixa, é uma das coisas que já dificulta a transmissão. Como que eu vou saber disso? Só com o exame de PCR ali que a gente consegue ver um pouco dessa carga viral. E o sistema imunológico da pessoa, o sistema imunológico seu e a suscetibilidade genética, que é um grande fator, né? Que seria essa variante genética para receptores virais, que poderia ter uma certa proteção ali, que não deixa esse vírus entrar. Então, você tem o contato com o vírus, mas ele não consegue entrar na sua célula, porque a variante que você tem é de um receptor que não permite essa entrada facilmente. Não é impossível, mas só é um pouco mais difícil essa penetração desse vírus, considerando essa variante. Lembrando que não temos como afirmar que isso é o seu caso, é só te dando explicações de Claro, possibilidades. de Porque senão aí possibilidades. E a geneticista e os falou e aí cuidados parece que seguem. já fez o exame genético, né? Não, não, Morro de com medo, certeza. Vivi. E os cuidados seguem, não é? Os cuidados seguem. Sim, Quando a gente é porque fala em às vezes a gente cuidados, fala e a pessoa pega só uma parte ali, eu fico com muito receio, Ranulfo. É só para deixar isso bem claro. É um cuidado que nós da área de saúde a gente tem que ter.
E eu acho que nós temos sempre, Thaís, que reforçar os cuidados, não é mesmo? Porque Sim. a tendência humana, quando a gente passa por uma situação, ou quando a gente enfrenta ela e tem, vamos dizer assim, um certo nível de sucesso, a tendência é que a gente esqueça rapidamente e passe a mudar o comportamento ou voltar a ter aquele comportamento que tinha anteriormente. Então, eu acho que vale a gente ressaltar aqui mais uma vez. Eu sei que a mídia está sempre falando, mas eu Sim. acho que é importante. E antes da gente talvez ressaltar destacar esses cuidados, veio uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer até por ser psicóloga. Ah, Eu me apresentei muito rapidamente, acho que te apresentei também muito rapidamente, doutora Thais, mas a questão psicológica nos interessa muito. claro. Talvez seja hoje nos seus estudos, porque eu conheço a sua linha de investigação também, você pesquisa mindfulness, você pesquisa atenção plena, então eu sei que a questão do psicológico, a influência, né, e as consequências psicológicas são muito grandiosas, mas a pergunta tem a ver com isso, né? Quais são as consequências psicológicas da Covid-19, né? Se você tem aí algo que você gostaria de falar em relação a isso, e aí, quem sabe eu Ah, possa sim. também. Não, com Tá. certeza é uma área mais sua do que minha, né, Vivi? Mas o que eu percebo Sim. dos pacientes que às vezes já tiveram, que vem com algum relato, né? E que eventualmente eu tenho contato. Como eu falei, o meu trabalho é mais interno, é mais no laboratório, no diagnóstico, mesmo nos estudos dos casos, mas por trabalhar também na clínica com pacientes que já tiveram, e aí às vezes buscando um outro tipo de tratamento, a pessoa relata, eu tive Covid. Você vê que aquela pessoa no pós-Covid, ela está sensibilizada, o organismo, em termos de resposta imunológica, respiratória, tudo isso pode ter comprometimento, alguns mais, outros não. Agora, no momento da infecção mesmo, a pessoa fica muito sensível. Eu acho que, considerando aí a questão da saúde mental, né, pelos relatos das pessoas, o que a gente escuta é que passa muita coisa na cabeça, principalmente se ela vai dar conta de lidar com aquilo, ou se ela vai contaminar alguém muito próximo a ela que depois ela pode perder. Então, isso pesa muito. A pessoa ela fica realmente angustiada e às vezes um misto, eu imagino, pelos relatos de angústia, ansiedade, preocupação, tristeza, e isso acaba abalando o físico também, inclusive o sistema imunológico. Então, eu falo que é corpo e mente. Às vezes a gente pensa no físico, eu tenho que tomar algum tipo de medicação, eu tenho que internar, não só estou falando de Covid, estou falando de outras situações, mas o mental, ele acaba também interferindo nessa resposta do organismo. Nós somos um conjunto, né, de fatores biológicos com o ambiente. E isso é muito marcante no modelo científico que a gente sempre tem defendido. Eu e alguns professores lá da UEG, né, na universidade que eu dou aula, a gente fala muito, quando a gente fazia muitos cursos, palestras, a gente defende muito o modelo biopsicossocial, que é esse modelo da gente entender o organismo biologicamente, mas saber que o psico e o social também interferem na nossa resposta. E isso em vários contextos. Nós estamos falando de Covid porque é um momento muito delicado, mas tem outras situações que isso também vem à tona e já tem vários estudos sobre esse modelo. Essa live vale para tudo, não é, doutora Thais? Essa live de hoje, ela não é só Covid, é Covid porque nós estamos falando sobre esse assunto em especial, mas eu acho que esse assunto ele vai para além Covid, realmente. Eu até gostaria de reforçar, pensando nisso que nós tratamos hoje, das variáveis que influenciam. Então, quer dizer, a predisposição genética é uma delas, o fato de você ter um sistema imunológico, né, respondendo ou não. Quer dizer, o que a gente pode fazer para manter esse sistema imunológico mais preservado? Então, hábitos de vida, isso é importante. Eu acho que isso também, né, além dos cuidados como máscara, Uhum. higienização, enfim, isolamento, eu acho que tudo isso poderia ser destacado, não é? Em termos de fatores de proteção. Sim, é uma junção, né, de fatores de proteção que
acho que a gente já percebeu que é uma das coisas, acho que mesmo a pessoa que não é da área, né, já deve ter percebido que é o grande diferencial hoje. Foi um dos grandes aprendizados, né? A gente proteger a nós e a quem a gente tem contato. Essas outras questões da resposta do organismo, ela é muito individual. O que que eu posso fazer? No início as pessoas perguntavam muito isso. O que que eu posso fazer para estar preparado? E aí eu lembro que um monte de pessoas, de profissionais, inclusive, estavam falando sobre o que usar para melhorar o sistema imunológico, o que usar em relação a estar preparado fisicamente. Então, alguns estudos sobre a prática de exercício, sobre os de vitamina D, né, de suplementação. Então, tem várias coisas, mas se a gente pudesse resumir, Vivi, é você manter um estilo de vida saudável. Uma palavrinha que para mim ela é muito importante em vários aspectos, equilíbrio. O equilíbrio de você estar bem fisicamente, ter já um estilo de vida, né, que favorece esse bem-estar, esse cuidado com a saúde, porque isso contempla seu sistema imunológico. A prática de exercício contempla sua saúde, seu sistema imunológico. A genética está ali, mas ela não sobrepõe. Então, existe um fator genético, mas eu posso usar também algumas atitudes de prevenção, que seja a máscara e o álcool, o distanciamento, e tudo isso junto acaba sendo a melhor estratégia para o que a gente está vivendo hoje. É manter o equilíbrio de um estilo de vida saudável. Não podemos deixar de reforçar que as pessoas têm que acreditar muito, principalmente quando são estudos que são feitos por pesquisadores da área. Eu não falo só assim, eu vou ali e vejo um post no Instagram de um profissional que eu acho ele, né, maravilhoso, então o que ele falou é aquilo. Não, acompanhe realmente, principalmente quando as pessoas me perguntam onde que eu pego informação. Tem o Instagram da Secretaria de Saúde de Goiás, do Ministério da Saúde, da Fiocruz. Eles sempre trazem informações importantes e de coisas que são realmente trazidas com muita ética e responsabilidade. Eu acho que isso é fundamental. Agora, acima de tudo, o estilo de vida, o equilíbrio, sobretudo, né? Com certeza. Thaís, nós já estamos chegando ao final da nossa live. Eu gostaria, assim, de tratar... Tem mais uma pergunta aqui, eu gostaria de fazer em respeito realmente a quem tem esse questionamento. Mas, antes disso, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Nós te admiramos muito enquanto profissional, enquanto pesquisadora. Aqui, nós do Instituto Capel Castro, nós fazemos um trabalho totalmente voltado para a pesquisa, como você bem conhece, Thaís. E no próximo semestre nós vamos fornecer, nós vamos realizar um curso, vamos ministrar um curso, provavelmente será online, acerca de pesquisa e revisão sistemática da literatura. Então, quem tiver interesse pode acessar, fazer uma pré-inscrição via o link na bio. Então, talvez, né, você se interesse ou seus alunos, mas de qualquer forma também gostaríamos aí de deixar aí à disposição você, o seu trabalho, quem tiver mais dúvidas, possa acessar aí o seu canal e tirar essas dúvidas. E aí fazer então essa última pergunta, não sei se tem mais, se você gostaria de pontuar algum aspecto que não foi colocado para o momento. Não, eu vou responder e eu já faço meu agradecimento também. Vou responder então, primeiro. Tá. Bom, a pergunta é sobre, porque essa semana veio, esse assunto apareceu aí nas redes sociais, a questão das sequelas neurológicas da Covid-19. O que é isso, doutora Thaís? Isso procede? Como é que é essa eu questão? não escutei, você falou sequelas, falhou um pouquinho, Vivi, repete. Sequelas neurológicas. Sim. Neurológicas. Se existem estudos que... Tá, entendi. Então, existem algumas sequelas respiratórias, neurológicas sim, só que ainda escassas. São relatos pequenos que a gente muitas vezes, por ter ainda pouco sobre o assunto, não dá para comprovar que seja só isoladamente pelo Covid. O Covid pode ter sido gatilho, mas às vezes já existia um outro fator que contribuiu para que aquela sequela se instalasse. Então, é um conjunto de fatores. Na verdade, o Covid acaba contribuindo, podendo ser um gatilho, tá? Mas, como são casos ainda isolados, que precisam de mais estudos, né? Então, como eu falo, né?
tudo é muito novo. Então, precisa de mais informações para que tenha certeza de quais são esses comprometimentos e se eles são realmente só da Covid, para poder ter aí alguma estratégia de prevenção. Mas tem alguns relatos com relação à memória, com relação à questão até motora, inicialmente, e que algumas terapias pós-Covid podem facilitar e melhorar esse quadro clínico, né? De vários profissionais, equipes aí multiprofissional. Que aí vem a questão do médico, vamos supor, da área de neuro, né? Ou um fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, psicólogo, dentre outros. Então, são sequelas. Nutricionista e todo o restante Nutricionista. de... Sim, de acordo com o que está ali precisando ser readaptado ou uma função recuperada. Mas com certeza a gente já tem aí alguns relatos, sim, só que não podemos ainda afirmar, não temos ainda informação suficiente para afirmar que seja exclusivamente pelo Covid, mas talvez um gatilho para que isso aconteça. Obrigada. Bom, eu já finalizei as minhas perguntas. Não, então, eu só queria agradecer, eu vi que alguns alunos meus estiveram por aqui, agradeço o carinho deles, eles sempre nos prestigiam e gostam de saber, né? Eu fico encantada, porque a gente já está em 1 ano em sistema online, e ainda assim esses alunos não desistem, né, do aprendizado, e buscam aqui constantemente saber um pouquinho mais, mesmo que não seja a matéria que eu estou trabalhando com eles, eles estão aqui, e professores aqui também, né, professora Janete, mais uma vez, obrigado pelo convite, junto com a professora Viviane. Eu desejo um sucesso para esse instituto, que tem tudo para dar certo, já é uma parceria de vocês que eu conheço e que eu admiro muito, e me coloco à disposição para outros momentos, de outras discussões. Espero ter contemplado, eu não pude acompanhar todas as perguntas aqui, mas o meu Instagram, né, quem quiser tirar alguma dúvida, é Thaís Cidália, pode mandar lá que a gente tenta responder por lá também, caso eu não tenha contemplado. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Olha, a nossa live vai ficar gravada e quem quiser acessar aí, já tem aí os nossos contatos. Eu agradeço mais uma vez a simpatia e todo o profissionalismo e inteligência que nós respeitamos muito. Muito obrigada. Vivi, obrigada. Um beijo grande. Fica com Deus. Um beijo para você também. Até mais. Obrigada, Até mais. pessoal, pela Tchau, tchau. participação de todos. Até mais. Tchau.